Boa tarde, todo mundo que está chegando aí para debater nesse domingão de final de semestre. Para quem está chegando agora, estamos no nosso Encontro Nacional Virtual da FEAB, que é a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, no nosso segundo espaço. Eu sou a Beatriz, sou militante da FEAB Florianópolis, e hoje, na nossa mesa de debate sobre os desafios do campo democrático no Brasil, a gente conta com a presença da Débora, que é coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Jones, que é historiador, educador e comunicador popular e também militante do Partido Comunista Brasileiro, e o nosso companheiro Valdeir, que é estudante de agronomia e atua na FEAB de Sinop. Então, nós vamos começar daqui a alguns minutinhos, tá bom, pessoal? Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba, exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar o asfalto, mangue. Atenção para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de
Espero que hoje todo mundo esteja atento e forte para o nosso debate. Então, gostaria de dar uma contextualizada para quem está chegando agora. O encontro começou ontem e todo ano a nossa federação ela faz um congresso, cada ano em um lugar diferente. Só que esse ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu se reunir presencialmente. Então, decidiu que era importante fazer esse encontro virtual, que começou ontem, com espaço sobre o histórico da nossa federação, que já tem 48 anos. Foi um espaço muito bom. Quem não conseguiu assistir, ainda pode assistir, está gravado no YouTube. E hoje a gente está aqui com essa mesa maravilhosa para fazer uma análise de conjuntura, como é de costume, na nossa federação, porque a gente entende que é muito importante analisar o presente, compreender o presente para poder planejar o futuro. E nesse ano, né, com tanta coisa acontecendo, fica muito difícil a gente conseguir acompanhar tudo. Então, espero que a gente faça um bom proveito desse espaço. Para começar, eu vou passar a fala, então, para a Débora. Débora também pode se apresentar e fazer uma análise desse período no nosso país. E também mais com ênfase no campo, né? E falar também como o MST tem enfrentado esse período de pandemia. A gente tem acompanhado aí, né, o movimento distribuindo alimento Brasil afora, questões também como a formação dos agentes populares de saúde. Então, Débora, fica à vontade para fazer a tua fala. Muito obrigada. Obrigada a você, Beatriz. Então, boa tarde a todas e todos, né, que nos acompanham aqui através aí do canal da FEAB, da Coordenação Nacional da FEAB, né, saudar aqui aos companheiros e companheiras, né, que participam do Encontro Nacional Virtual da FEAB. E, bom, eu sou Débora Nunes, sou da Coordenação Nacional do MST, sou assentada da Reforma Agrária aqui no estado de Alagoas, né, e atuo mais especificamente no setor de produção, cooperação e meio ambiente do MST, tá? Eu até conversei com a Beatriz, né, eu moro num assentamento e aqui a gente tem uma situação que se falta energia, a gente não tem nenhuma cobertura, né, de operadora telefônica, mas nós estamos torcendo aí para que não falte energia e a gente consiga, né, chegar aí ao final desse momento hoje à tarde, né, dessa tarde de hoje. Dizer da importância, né, desses debates, desses momentos, mesmo com essa nova metodologia, né, e a necessidade de buscarmos outras formas, né, de continuarmos fazendo os debates, as reflexões em tempos de pandemia, né? E hoje à tarde aqui a gente poder discutir um pouquinho sobre os desafios do campo democrático no Brasil. E aí eu não vou voltar, né, assim, no sentido de contextualizar o que nós estamos vivendo no Brasil, isso nós temos vivenciado, todos nós sabemos do dia a dia o quanto as coisas têm se modificado, né, em decorrência aí como a nossa vida tem sido afetada pela pandemia, né? E é importante nós salientarmos aqui que não apenas pela pandemia, mas, assim, na verdade, a pandemia, a crise sanitária, né, do Covid, ela veio no sentido não só de explicitar, né, uma profunda crise estrutural que a humanidade vive, né, mas também vem para explicitar, para aprofundar, né, outras crises já vividas pela sociedade de forma geral, né, uma crise econômica, social, política, ambiental e uma crise civilizatória, né? Então, tudo isso aí, a crise sanitária, ela vem aprofundar, né? E isso vai deixando cada vez mais claro que o capitalismo não consegue dar respostas, não consegue atender às necessidades do povo, né? Mas, pelo contrário, ele segue cumprindo o seu papel, né? Segue na sanha, né, do lucro, da sua reprodução devastadora, e quem paga a conta de tudo isso é o povo, é a sociedade, né? Então, nessa perspectiva, qual é o olhar que nós temos sobre isso? Primeiro que, nesse contexto todo, né, e que a pandemia aprofunda, a gente não pode perder, por mais que nós não vamos aqui, né, retomar
o debate, né, desde 2016, mas é uma referência importante. O golpe, né, que nós vivenciamos no Brasil em 2016, ele tem fortes influências, né, e tem se desdobrado em questões, inclusive, que nós vivemos no momento atual. Então, o golpe, ele tem uma agenda para o Brasil e ele está sendo aplicado, né? Aquilo que o golpe, né, se propunha, ele continua se realizando, se materializando, né, e dando aí uma série de consequências ruins para o povo de forma geral. E aí a nossa análise é que essa agenda do golpe que tem se aplicado no Brasil, ela tem duas questões centrais, né? Poderíamos falar assim, ó, duas frentes principais, né, de atuação do capital, né, para poder cumprir essa agenda do golpe. A primeira frente é o que nós poderíamos chamar da frente da redução do custo-trabalho e tudo que envolve essa coisa do que o capitalismo, do que o Estado, né, do que as elites chamam do custo-trabalho. Então, e como é que essa frente se vai sendo aplicada? Ela vai sendo aplicada através da retirada de direitos, né? Da precarização do mundo do trabalho, através de reformas, né? Que atingem diretamente ao povo, né? Mas que atendem interesses do mercado, da economia, enfim, de setores hegemônicos da nossa sociedade, né? Então, essa é uma frente. Tudo aquilo que para o mercado, para o capital, é tido como despesa, como custo, né? Inclusive a partir de políticas públicas, está sendo atacada. Essa é uma agenda, essa é uma frente na agenda do golpe. E a segunda frente é o que nós entendemos como o lançamento, né? O se lançar sobre os bens comuns da natureza, né? Expropriando, né, aí os povos da terra, das águas, das florestas, se apropriando, né, e mercantilizando a biodiversidade, né, atacando e querendo destruir os territórios, né, conquistados de povos tradicionais, da reforma agrária de forma geral. Então, essas duas frentes, elas são importantes para a gente poder analisar e compreender o momento que nós vivemos, né? E como é que a gente pode dizer assim, que a gente visualiza a materialização dessas duas grandes frentes, sobretudo, né, aprofundada. Não inicia só em 2016, mas ela é aprofundada, né, a partir do golpe de 2016. Então, nós vamos observar isso, né, através das reformas, né, mesmo antes do governo Bolsonaro, né, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né, em nome de uma perspectiva de se gerar mais emprego, de resolver uma série de problemas do povo, mas efetivamente nós temos visto as consequências danosas para o conjunto da sociedade, né? Então, a gente também observa, né, através do que foi a PEC do contingenciamento, né, o congelamento de investimentos em saúde por 20 anos. Então, é uma medida que atende uma pauta do capital, né, das empresas, sobretudo das empresas também dos planos de saúde, das empresas privadas. Então, e que isso, nós inclusive daqui a pouco vamos conversar, né, tem uma relação direta com as consequências também do que o povo está vivendo em termos da ausência, de fato, das condições básicas de saúde para que o povo possa enfrentar também esse momento de pandemia. A gente visualiza também nessas frentes, né, na sociedade, através do desemprego, né? Então, já são mais de 14,4 milhões de brasileiros, né, desempregados, né, além da ampliação cotidiana, né, da informalidade, do trabalho precarizado, né? Então, os próprios dados do PNAD, né, traz aí do final de outubro, né, feita aí, traz aí que nós batemos o recorde, né, no desemprego no Brasil. Nós também, o conjunto da sociedade, tem sofrido as consequências, né, do desdobramento, né, dos cortes feitos aí pelo Bolsonaro já no primeiro ano do seu mandato, né? Então, cortes em programas sociais, corte em áreas fundamentais de saúde e de educação, a ingerência, né, inclusive colocando em risco o princípio da democracia, né, da autonomia universitária, então ataque à educação, enfim.
são também medidas que o povo tem sentido concretamente os efeitos dessa política e dessa agenda do golpe que se materializa cotidianamente na nossa sociedade, né? A própria situação, né, a forma como a pandemia, né, foi e está sendo tratada desde o início pelo governo Bolsonaro, né, de forma negligente, irresponsável, um governo genocida, que não tem nenhum comprometimento efetivo com o povo, né? Então, nós chegamos já à marca de 6,6 milhões de brasileiros infectados com o Covid-19, né, e o novo vírus. Já somos mais de 176, já são mais de 176 mil mortos, né, em decorrência do vírus, uma total negligência, irresponsabilidade, né? E aí a gente vê, assim, muita gente diz assim, é a forma do Bolsonaro tratar, ou talvez seja de fato a forma natural, né, de tratar o povo, né, o povo pobre, sobretudo, porque aqueles que têm dinheiro, que têm condições, estão numa outra condição, estão numa outra perspectiva. E aí, nesse processo todo, né, de tratar como uma gripezinha, como, enfim, né, a forma irresponsável de tratar, primeiro foi uma gripezinha, depois ele não era coveiro, enfim, né, tudo isso foi agravando. Num primeiro momento, nós tivemos, né, os estados, sobretudo os governadores e municípios, né, tendo um olhar com maior cautela e responsabilidade, né, decretos, isolamento, enfim, teve uma série de medidas, né, o próprio auxílio emergencial, né, fruto de uma pressão da sociedade, fruto de uma proposição da esquerda no Congresso, né, porque efetivamente não era predisposição do governo Bolsonaro, mas no primeiro momento, né, talvez aí do que nós estamos chamando da primeira onda do Covid, ainda teve algumas preocupações por parte dos governadores. E aí toda essa preocupação, né, ela foi abandonada no período das eleições, né? Toda aquela preocupação dos decretos, do distanciamento social, enfim, tudo aquilo foi esquecido no processo das eleições municipais, né? Então, e essa, não sei se... Eu acredito que tenha sido uma realidade do Brasil, de forma geral, mas se a gente pega aqui do chão que eu piso, né, Alagoas, era absurdo, assim, a aglomeração, sabe, a quantidade de pessoas sem os cuidados, e nem a máscara, né? Tinha gente que usava, tinha gente que não usava, né? Enfim, então, período da eleição parecia que a pandemia tinha acabado, né? Tinha desaparecido no Brasil. E aí não, mal passou, né, as eleições do primeiro turno, já começa, né, a ser sinalizado que teríamos problema, que voltaríamos, porque inclusive na Europa já iniciava uma segunda onda, né, e muito mais rígida, porque os números estavam, inclusive, vinham com muito mais, sendo crescente, com muito mais rapidez do que a primeira onda. E aí, passado o segundo turno, né, a gente tem visto que tem aparecido aí, né, eu moro em um estado, Alagoas, né, os hospitais particulares, os hospitais privados estão com os leitos de UTI todos lotados, né? Imagina o que é público, né? A situação do SUS. Enfim, então, as eleições ela colocou, né, ela botou de lado um pouco esse debate da pandemia, e aí, mas agora a gente já está novamente pegando colhendo os resultados negativos, né? Porque de forma geral é o povo pobre que é afetado de forma geral por essa negligência irresponsável. E aí eu gostaria também de aproveitar, né, trazendo aí que nesse contexto da pandemia, né, de tudo aquilo que tem afetado o povo, tratar um pouquinho, inclusive, numa perspectiva de análise também, as próprias eleições, né? Porque as eleições, ela ocorre, né? E como é que isso tem relação, inclusive, com a conjuntura, com os desafios que estão colocados para frente, para a gente daqui a pouquinho entrar no campo agrário, né? Na conjuntura mais agrária, e como é que tem sido a ofensiva desse governo para o campo, para a agricultura brasileira. Então, é importante a gente analisar os resultados das eleições, porque as eleições ela não é uma ferramenta única, mas ela é uma tática, né? Uma ferramenta, uma tática importante, né, no processo de luta de classe. Então, as eleições ela ocorrem nesse contexto que nós colocamos, né, um contexto de pandemia, de crise, né, de aprofundamento dos problemas da sociedade, do povo de forma geral, né? A pandemia acontece, né, inclusive para a gente analisar como é que a esquerda e como é que o campo, a direita saiu, né,
como é que a direita sai, como é que a esquerda, o campo popular democrático sai dessas eleições. Então, a esquerda, de forma geral, né, ela não foi efetivamente para as ruas nas eleições, né, teve mais cautela, né, e aí a gente também tem a análise que a internet não é o forte da esquerda, né, então acabou porque não há ainda o acúmulo necessário para isso, né, chegou as propostas, a discussão à juventude, mas ao povo pobre mesmo, que está nos rincões, né, que está nos sertões do Brasil afora, de fato não chegou, até porque, por mais que hoje nós estejamos vivendo, né, o mundo da virtualidade, mas isso não é uma realidade de todo mundo. Eu ainda moro em um assentamento que tem internet, mas essa não é a realidade da totalidade dos nossos assentamentos ou acampamentos, né? Então, a internet não é algo que nós tenhamos, enquanto esquerda, domínio, né? E não conseguiu chegar de fato ao povão. Penso que há ainda, né, uma narrativa forte, né, que contra a esquerda, né, no Brasil, que é fruto ainda do golpe, né, essa coisa da esquerda, os vermelhos, o comunismo, né, ainda como uma ameaça ao Brasil, então é uma coisa ainda muito presente, né. Mas, enfim, de forma geral, né, do ponto de vista de resultados, a esquerda, né, ela mantém como resultado das eleições o mesmo número de votos, né, do que foi as eleições anteriores, né? Mesmo, mas no entanto tem uma certa queda no número de prefeituras, né? E no número de vereadores eleitos para serem gestadas pela esquerda. Mas de qualquer forma manter o número de eleitores, o número de votos é um sinal importante, né? Porque de certa forma mantém, mesmo sob todos esses ataques, mantém uma perspectiva de resistência da esquerda no Brasil, né? A direita ganhou, né? Então a análise que eu faço é que a direita ela ganhou, ela saiu ganhando nessas eleições, tanto porque teve mais votos, né? Mas também porque ganhou prefeituras de cidades importantes, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, no Centro-Sul, né? E entendendo que essa direita ela se lançou nessas eleições em 3 blocos, né? O primeiro bloco, que é formado aí pelo DEM e pelo PSDB, que foi quem mais cresceu, né, em termos de resultado nessas eleições, e é um bloco que tem projeto claro, né? Nós já vivenciamos aí anos e anos, né, de PSDB no governo, numa aliança forte com o próprio DEM. Então, é a direita tradicional e ela sai fortalecida nessas eleições. O outro bloco da direita, né, é o Centrão, né, formado aí por vários pequenos partidos, que, de certa forma, também teve um crescimento importante. E o outro bloco é o bloco do próprio Bolsonaro, né, as suas ideias, né, que tem como perspectiva principal aí é reorganizar o governo, mas pensando em 2022. Então, por que é importante a gente observar as eleições? Porque talvez, distinto do que foi em vários outros momentos, ainda que o debate das eleições municipais desse ano não tenha se nacionalizado, mas ele trouxe consigo muito forte essa perspectiva de debates que projetam o que pode ser 2022, né? Tanto do ponto de vista de fortalecimento da esquerda, se a gente for ver, nós tivemos um número significativo de jovens eleitos, né? De setores, né, movimento. O movimento cultural tem uma expressão importante nessas eleições, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento das mulheres. Então, há uma participação importante nos resultados das eleições, da nossa perspectiva do campo popular, né, da esquerda, mas que precisam ser cuidados nessa perspectiva do que a gente quer em 2022, né? Sobretudo porque, dentro dos nossos desafios, nós entendemos que está colocado aí o desafio de derrotar, né, esse governo e tudo que ele traz, né, de conservador, de reacionário, enfim, daquilo que é contrário ao povo. Bom, então, nessa perspectiva, uma outra questão, né, voltando, que é importante que a gente compreenda que as eleições de 2020 elas vão ter reflexo também no que vai ser as eleições de 2022. Por mais que a nossa análise, de forma geral, é que o Bolsonaro em si, a direita, sai fortalecida, mas o bloco Bolsonaro, né, com suas ideias, ele, de certa forma, ele sai eleitoralmente, né, derrotado, né? As principais candidaturas apoiadas, de fato, pelo presidente Bolsonaro, elas foram derrotadas. Isso é um sinal importante, mas não é suficiente para nós pensarmos
2022. E compreendendo, sobretudo, que 2022 não pode também ser uma estratégia meramente eleitoral. Nós temos aí 2 anos no sentido da gente poder retomar o fôlego da esquerda, do ponto de vista da luta, da organização, né? E que também possa ter resultados isso no processo eleitoral. Bom, então, além de tudo isso, né, dessa materialidade, nós também, aí pegando mais para o campo, né, que é o chão que eu piso, nós também temos visto nessa ofensiva, né, nessas 2 frentes que o capital tem se lançado, tanto da retirada, né, dos direitos, né, da redução do custo do trabalho e lançar-se sobre os bens comuns da natureza, nós também temos vivenciado uma ofensiva sobre os territórios, né? E aí são sobre os nossos territórios, assentamentos e acampamentos de reforma agrária, mas também, de certa forma, de todos os territórios tradicionais, indígenas, quilombolas, enfim, né? Quem está no campo tem sido fortemente atacado, né? Então, nessa perspectiva do golpe, que o golpe tem uma agenda e ela está sendo aplicada no Brasil, no agrário, isso passa, né, pela arrecadação de terras públicas para o agronegócio, né, através aí da grilagem de terras, da mercantilização das terras da reforma agrária, pelo arrendamento e a parceria, né, das empresas nos assentamentos. Então, assim, há uma ofensiva aberta e declarada, né, deste governo à agricultura brasileira. E aí nós, particularmente, né, assim, pero isso não é novo, né? O Bolsonaro se elegeu e ele se elegeu com esse discurso, né, de que acabaria com o MST, de que enfrentaria os sem terra. Mas, de forma geral, é importante que a gente compreenda que não é um ataque ao MST. A gente vai muito para os debates e as pessoas têm dito assim, mas o governo quer acabar com o MST, né? Diga assim, tem destruído, tem enfrentado. Diga assim, com certeza, essa é uma promessa de campanha. No entanto, o que é importante que nós dialoguemos com a sociedade é que o ataque, as retiradas de direito e toda a ofensiva não é só sobre o MST, né? Se fosse só sobre o MST e o conjunto da sociedade estivesse imune à retirada de direitos, né, a ofensiva sobre a universidade pública, a ofensiva sobre a democracia, enfim, sobre os povos tradicionais, sobre tudo aquilo que a gente tem de herança histórica, inclusive, de luta e resistência nesse Brasil, está sendo atacado. Então, mas o campo tem, né? Por quê? Porque nesse lançar-se do capital sobre os bens comuns da natureza, a terra passa a ser um elemento central nessa disputa, né? Então, tudo aquilo que nós conseguimos com muita luta, né, durante aí, e aí eu não digo durante os 36 anos do MST, mas tudo aquilo que envolve os 520 anos de luta e resistência pela terra no nosso Brasil está sendo diretamente atacado. Sempre foi, mas nesse momento vive uma ofensiva muito maior. Então, como é que nós vemos, né, quais são as medidas que nós enxergamos que diretamente tem, né, tem demonstrado, materializado essa ofensiva do Estado brasileiro, do governo Bolsonaro, à reforma agrária. Então, a primeira ofensiva é a paralisação da reforma agrária, né? Então, nós vivemos um momento da suspensão das vistorias, né? A suspensão da arrecadação de terras. Nós temos vivenciado um processo onde o INCRA, né, além de estar sendo desmontado e ter como tarefa principal ou praticamente única, né, o processo de privatização dos assentamentos, o INCRA também tem desistido de processos judiciais de desapropriação. E aí eu vou dar um exemplo aqui, né, de nós aqui em Estado de Alagoas, mas temos casos no Paraná, em São Paulo, Paraíba e outros estados. Os processos de desapropriação, nós temos aqui um assentamento, o assentamento Roseli Nunes, que tem 17 anos. Né? Agora é dia 10, a semana que vem, no Dia Internacional de Direitos Humanos, o assentamento completa 17 anos que recebeu a emissão de posse. Mas processos de desapropriação são processos que os proprietários muitas vezes continuam brigando na justiça, né? Para rever valores, enfim, questionar o ato. E aí, recentemente, nós recebemos, após 17 anos, as famílias assentadas, não são mais acampadas, elas são assentadas, foram reconhecidas pelo Estado brasileiro como beneficiários da reforma agrária e agora as famílias se depararam com uma reintegração de posse. Então, isso materializa, né, essa desistência de muitos processos, o não pagamento de benfeitorias e TDAs, enfim, há uma série de questões que afrontam, né, e que demonstram a paralisia total da reforma agrária, né? Como já foi dito anteriormente. Hoje, quem está à frente do INCRA, né, é na Bangacia, na função de regularização fundiária, que foi
que foi presidente, né, presidente licenciado da UDR, a União Democrática dos Ruralistas, né, que tinha como principal objetivo, né, nos anos 80 e durante toda a sua história, destruir com o MST e acabar com o Sem Terra. Uma outra medida contra a reforma agrária também tem sido essa questão da suspensão, né, de programas e políticas para os assentamentos, né? Então, diversas medidas de liberação de crédito, de viabilização das condições para que as famílias possam permanecer no campo. Beatriz, vai aí me ajudando no tempo, tá? Qualquer coisa você dá um toque. Então, a suspensão de políticas públicas que são essenciais para que o nosso povo possa permanecer no campo. Em meio a uma pandemia, né, o governo Bolsonaro, no auxílio emergencial, ele vetou os agricultores familiares de receber o auxílio emergencial, né? E aí, com esse veto, a bancada da esquerda, a bancada agrária do Congresso, né, ela propôs a lei Assis de Carvalho, né, o PL 735, que estabelecia um auxílio emergencial, né, para os agricultores familiares. Iriam beneficiar mais de 700 mil famílias de pequenos agricultores, com o intuito justamente de impulsionar, fortalecer a produção de alimentos. Porque na pandemia, né, uma das questões que você pode ficar sem ir ao trabalho, você pode ficar sem ir à escola, mas comer, as pessoas comem, as pessoas precisam se alimentar para se manterem vivas. E aí o governo Bolsonaro também vetou quase que 100% dessa lei. Né? Então, assim, não há nenhuma preocupação efetiva com quem está no campo, com a pequena agricultura. Né? Achando pouco ainda, né, vetou, aí depois, em seguida, a gente vive uma crise aí que foi a crise do arroz, né? Assim, o boom no preço do arroz que veio ser mais simbólico, né, na sociedade, mas no cotidiano as pessoas estão vendo, assim, o custo de vida está mais alto, as pessoas estão pagando mais para comer, né? E isso é em decorrência dessa política que o governo tem para a agricultura, de priorizar e privilegiar o agronegócio, que não produz alimento, né, que não produz comida, né? E o agronegócio, que em meio à pandemia, porque o que foi a questão do arroz? Né? Os grandes produtores preferiram mandar o arroz para fora, né? Exportar, por quê? Porque na alta do dólar ganham mais. E aí não se preocupam efetivamente com o povo. Então, o governo, olha, vetou, né? Tem destruído políticas públicas que são essenciais, vetou o acesso de pequenos agricultores ao auxílio emergencial, depois vetou quase que 100% da lei Assis de Carvalho, que destinava um apoio emergencial para os agricultores, para fortalecer a produção de alimentos, e digo que não é qualquer alimento, mas de alimentos saudáveis. Então, essa tem sido, né, pega aí a Conab, né, o desmonte da Conab. A Conab justamente teria o papel de regular, de ter um estoque de alimento que na alta do arroz pudesse dizer, não, o Estado tem, o governo tem aqui em seus armazéns arroz que vai botar no mercado e vai garantir a regulação do preço, enfim. Então, quando é efetivamente para beneficiar o povo e a sociedade, né, o Estado se faz omisso, mas continua liberando recursos para o capital, para o agronegócio, continua garantindo as leis, né? Agora, recentemente, foi passado uma portaria no INCRA querendo legalizar a grilagem de terra, inclusive sem passar pelo Congresso, né, através de atos administrativos do Executivo. Enfim, então, são medidas que o governo, são medidas que colocam a concretude, né, do que o governo tem feito. E, por fim, uma outra, tem várias outras, né, mas esse processo, né, nós temos situações na Paraíba, né, de empresas, né, de energia solar que estão indo para dentro dos assentamentos com a conivência do INCRA, né, fazendo arrendamentos de terra com perspectiva de compra futura a partir do momento que o INCRA titular as famílias, né? Então, essa tem sido uma outra luta nossa, né? Porque nós entendemos que assim, nós queremos o título, mas nós queremos o título que nos dá o direito de ter, né, uma segurança jurídica, mas que também garante que essas terras não vão ser novamente concentradas, né? Que essas terras não vão ser privatizadas e vão garantir as condições para que o nosso povo possa permanecer no campo. Então, essa tem sido ações, né, que exemplificam como tem afetado diretamente o nosso povo. Mas com todas essas questões, companheiros e companheiras, a gente precisa
ter a compreensão, né, que nós tivemos essa compreensão, né, que mesmo com tudo isso, mesmo com essa política, né, do governo de priorizar, né, o agronegócio, que é isso, que é a produção de commodities para exportação, é a produção de comida, né, que não é, alguém comentou aqui, não é de fato, não é da pandemia, essa é uma política estrutural que é anterior, né, que é histórica, inclusive, aí, não é também dos últimos 5 anos. A prioridade ao agronegócio, ela já é, né, de décadas no nosso país. Então, frente a tudo isso, né, e com todas as dificuldades que nós temos enfrentado, sobretudo da negligência e da ofensiva do governo para com a reforma agrária, para com os camponeses e camponesas, nós também tivemos a compreensão de que nós não poderíamos ficar parados, inclusive porque nós temos como entendimento que esses 4 anos de governo Bolsonaro seriam 4 anos que nós precisaríamos de muita resistência, de muita organização para passar esses 4 anos, né, e enfrentando. E aí, com a pandemia, nós também nos organizamos, porque mesmo com toda essa ofensiva do governo, eu costumo dizer que assim, olha, qualquer sem terra que está num acampamento ou um assentamento, que tem uma casa para morar, ou um barraco para morar e pode produzir o seu alimento, está em condição muito melhor do que quem está nas cidades amontoadas, né? Nós temos feito várias atividades nas periferias, nas grotas, nas favelas, e assim, de fato, como é difícil as pessoas na cidade garantir o isolamento, e não é porque não querem ficar em casa, não, né? Tem barraco que se as pessoas espirram aqui no barraco, daqui a pouco o vizinho sente, né? Lugares sem saneamento, lugares que as pessoas não têm água, né? O vírus precisa ser combatido lavando a mão, com água, com sabão. Tem lugares que as pessoas não têm água para uso. Não é só água potável, não tem água, nada. Essa é uma realidade. Então, com todas as dificuldades e problemas, certo? Nós no campo, ainda e com toda essa ofensiva do governo de querer nos destruir, nós no campo estamos em condição melhor do que quem está na cidade, porque a gente produz a comida. Nós produzimos a nossa comida, né? É a macaxeira, é a batata, é o feijão, é a galinha, enfim. Então, isso também nos dá uma certa autonomia. E aí, frente à pandemia, primeiro nós construímos um plano emergencial, né? Plano emergencial da Reforma Agrária Popular, com medidas apresentadas à sociedade, aos governos, com medidas que pudessem amenizar, né, os impactos da pandemia e toda a problemática da sociedade. E aí, além disso, nós, né, fomos exercitar ensinamentos que nosso movimento tem desde a sua origem, até porque uma parcela significativa da sociedade, das organizações, sempre foram solidárias com o MST. Então, nós fomos fazer isso, né? Na verdade, nós fomos fazer a solidariedade, né? Na prática, na ação cotidiana. E aí, como é que nós fizemos isso? Primeiro, partilhando o fruto da luta pela terra, né? Então, começamos a fazer ações de solidariedade, levando para a cidade, né, o alimento do acampamento, do assentamento, para partilhar com quem está na cidade, que não tem nem isso para comer, né, que não tem aquele alimento que nós temos a possibilidade de produzir. E aí, nessas ações de solidariedade, né, também convocando outros setores. Nessas idas, né, para as periferias, nós fomos também identificando, né, como era precário, né, essa questão das condições mesmo de água, de saúde, né, a ausência do Estado, né, a ausência, né, do Estado no que se refere a esse atendimento, né, das necessidades básicas. Então, e nessa compreensão de que é essencial a organização do povo, é essencial. Por isso, eu digo assim, ó, as eleições cumprem um papel importante, mas a organização do povo também. Então, nós também construímos aí, né, a rede, né, dos agentes populares de saúde, né, mas nessa perspectiva, acho que tanto na questão da doação das ações de solidariedade com o alimento, quanto nessas ações como, né, os agentes populares de saúde, tinha a ação da necessidade imediata do povo, mas tinha também essa perspectiva de despertar as pessoas, de que o povo precisa se organizar, seja para destruir, né, os governos e Estado que não têm nenhum compromisso, que querem, né, de forma querem cometer o genocídio contra o povo, mas também do povo, a necessidade do povo se organizar, da conscientização,
né, da compreensão de que, assim, olha, essa pandemia, ela é fruto de um sistema, ela é fruto de um modelo de sociedade, e que nós precisamos enfrentá-lo, e a gente só consegue enfrentar se nós efetivamente estivermos organizados, conscientes, né? Então, de forma geral, nós temos feito isso, mas sem deixar de cobrar a responsabilidade dos governantes e do Estado, né? Claro, nós estamos lá, ó, fazendo a solidariedade, porque a solidariedade é um valor cultivado pela nossa organização e pelo nosso povo. Mas isso não exime, né, os governos de garantir políticas públicas para a agricultura. Isso não exime os governos de garantir que fortaleça o SUS para que o SUS possa atender a necessidade do povo. Então, de forma geral, Beatriz, e para ir já encerrando, né? A Beatriz já apareceu aqui, eu já sei que é para ir encerrando. Eu queria pontuar em 2 minutos aqui, talvez, alguns desafios que são importantes não só para o campo, mas enfim, para o nosso campo democrático de forma geral, né? Primeiro, o desafio é o desafio da defesa da vida. Nós precisamos agarrar esse desafio como prioridade. Economia se recupera, casa se recupera, mercado se recupera, ano nas universidades se recuperam, mas a vida não. Os 176 mil brasileiros que morreram, esses não voltam. Então, nós precisamos zelar pela vida do nosso povo, cuidar. Essa tem que ser a prioridade. Nós temos feito isso através da produção do alimento saudável, né? Mas a gente precisa cuidar. A gente não podemos de forma nenhuma abrir mão disso. Nós não podemos perder mais gente, povo, até porque o povo que está morrendo, na sua grande maioria, é o povo pobre, é o povo da periferia, é o povo que não tem não tem a renda básica mínima para poder ficar em casa no isolamento social e tem que se sujeitar a pegar trens, pegar metrôs, pegar ônibus e ir para a labuta, ir para a luta. Então, esse é um desafio, cuidar da vida. O segundo desafio é o desafio da gente poder enfrentar esse debate da questão ambiental, e vocês têm um papel importante nisso também, né? Nós propusemos aí, desde o início do ano, antes mesmo da pandemia, um plano nacional de plantio de árvores e produção de alimentos saudáveis, né? Com o desafio de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. As mudanças climáticas e toda a ofensiva do capital na agricultura atinge a vida não só de quem está no campo, mas também de quem está na cidade. Então, nós precisamos fazer esse debate com a sociedade e assumir esse processo da preservação, a defesa e preservação dos bens comuns. Precisamos, né, de forma geral, lutar contra todo e qualquer despejo, né, seja os urbanos aí, os companheiros sem teto, seja no campo, né? Mesmo em meio à pandemia, se justifica um monte de coisa e não funciona na pandemia. Mas a justiça contra o povo, né, as ações de reintegração de posse, toda a ofensiva continua, então nós precisamos lutar, né? Nossa campanha é despejo zero, então nós precisamos assumir isso. Precisamos também, né, assumir aí destruir esse governo, porque se nós não destruirmos e não pararmos esse governo, ele vai destruir o nosso povo, o nosso país. É a nossa soberania, a nossa Amazônia, a autonomia do povo brasileiro, né, que está sendo entregue, que está sendo destruída. E, por fim, construir e fortalecer, né, a unidade aí do campo e da cidade, nessa perspectiva do poder popular, do empoderamento do povo, para que a gente possa não só enfrentar, mas que a gente possa, de fato, apontar quais são as medidas e as alternativas necessárias para a gente poder viver num país democrático, soberano, né, com justiça social e que o nosso povo possa ser feliz. Então, era um pouco disso, Beatriz, e o que ficou a gente faz no debate, tá bom? Obrigada a todas e todos. Obrigada também, Débora, pelas colocações. Antes, né, ontem eu estava pensando, nossa, como é que vão dar conta de falar de tanta coisa que está acontecendo nesse ano numa análise de conjuntura, né? E tu deu conta de uma forma excelente. Já fiquei com vontade de fazer várias perguntas, mas vou deixar pro bloco de perguntas. Inclusive, pessoal, quem quiser já ir fazendo, pode ir colocando no chat do YouTube, no chat. Que no nosso segundo momento a gente vai abrir para perguntas. E agora eu queria passar a fala para o nosso companheiro, Valdeir, para ele falar um pouco, assim, né, diante de tudo que ela apresentou agora, qual que é, então, o nosso papel enquanto movimento estudantil, o nosso papel enquanto FEAB nesse contexto. Bom,
boa tarde a todos. Espero que todos estejam ouvindo bem. Meu nome é Valdeir, né? Como a Bia me apresentou, sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Sinop, né? E tive aí por um bom tempo, a gente já milita na FEAB, e tivemos agora recentemente, durante 2 gestões na coordenação nacional, né? Eu queria começar a minha fala, né, botando um gancho aqui em pontuando, né, algumas questões que a Débora trouxe para nós, da nossa análise de conjuntura, né, que foi muito bem feita. Então, nós já sabemos que estamos enfrentando uma crise política e econômica no nosso país, que vem já de um bom tempo, mas que se agravou ainda mais, né, desde o golpe de 2016, e ainda tivemos essa alavancada desses governos mais conservadores e fascistas a partir de 2018, com a eleição de Bolsonaro. Então, nessas eleições, ficou aí para mim, né, da análise que eu faço, ficou claro que nós tivemos um avanço, né, desses partidos que a Débora citou, principalmente da centro-direita, PSDB, PSD, Democratas e MDB, mantiveram uma vitória significativa nas urnas, conquistando vários espaços na política, mas tivemos também uma derrota significativa do discurso, né, da narrativa do Bolsonaro das eleições de 2018. Isso também é um ponto, né, de se avaliar, né, dessa conjuntura pós-eleição. No entanto, também podemos avaliar que a narrativa anti-PT, o antipetismo, o anticomunismo, a anti-esquerda, também é uma narrativa que se fortaleceu muito desde 2016 e principalmente, né, em 2018, ela também ainda se mantém forte. E foi justamente um dos grandes empecilhos, né, nessa disputa eleitoral que tivemos esse ano. Então, nós temos hoje no nosso país, né, um capitalismo que muitos pensadores já consideram um capitalismo em decadência, o capitalismo brasileiro, decadência no sentido que tem dificuldade, inclusive, de conseguir estabelecer as suas lideranças para disputar esse poder, né, governamental através da nossa democracia burguesa, mas que atualmente tem conseguido implementar sua agenda social liberal e conservadora dentro desses governos, desde Michel Temer e agora com Bolsonaro. Outro aspecto importante para a gente analisar nesse momento, né, a gente observar que dentro dessas narrativas que foram postas para a nossa população, esse adoecimento que a nossa sociedade tem enfrentado hoje ideologicamente, né, um adoecimento ideológico e psicológico que tem deixado as pessoas tão fragilizadas, né, e tão perdidas diante de todo o nosso cenário. Então, acredito que muitos de nós têm sentido essa apatia de muitas pessoas, desde militantes até mesmo a população no geral, de desacreditar, né, na forma de fazer política, de desacreditar da política, e que tem impactado, inclusive, no adoecimento mental da população por não ter os seus direitos básicos garantidos nos nossos governos, né, o que coloca a situação da classe trabalhadora em grande vulnerabilidade e que acarreta uma grande pressão, né, psicológica, que tem tido muito impacto no cotidiano, né, diante das diversas tragédias que a gente vê diariamente. Bom, outro elemento, e aí a gente já introduzindo aqui para o nosso espaço, né, de luta política, que é a universidade, além desses avanços, né, desses avanços de tirar direitos, o avanço da direita para cima da área rural, né, do meio agrário, como a Débora colocou, desses ataques que têm tentado ao máximo, né, destruir com conquistas que a população teve durante anos, com conquistas históricas dos movimentos, e tem buscado cada vez mais fortalecer, né, esse meio do agronegócio, os desmatamentos, a expropriação dos bens naturais em prós de grandes conglomerados, de grandes empresas. A universidade também tem sido um ambiente bastante atacado por esse governo, justamente porque um dos discursos, né, colocado nessa narrativa para a sociedade é o do anti-ciência, é o do anticonhecimento. E aí, através disso, atacar a universidade para eles de certa forma tático, né, metodológico, estratégico, para consolidar a narrativa,
né, para a população. Então, as universidades têm sofrido bastante com sua perca de autonomia, né, com os ataques no processo de assistência estudantil dentro das universidades, da falta de incentivo financeiro para o desenvolvimento da pesquisa, para o desenvolvimento do ensino, da extensão. E aí isso nos impacta diretamente, né, dentro da nossa atuação política, porque nós, enquanto militantes, estudantes, nós ficamos num cenário de muito sacrifício. Eu falo isso porque, por exemplo, até comentei anteriormente, antes de entrar aqui, com o pessoal da organização, o quanto que esse ano de 2020, essa pandemia me engoliu nesse cenário, né, onde eu praticamente não atuei, né, de forma ativa na militância, mesmo que não seja presencialmente. Para não dizer que não me envolvi em nenhum momento, me envolvi na campanha municipal em prol de um projeto popular aqui no município onde eu moro, mas que, para além disso, né, a atuação ficou muito limitada, e acredito que não seja o único que se sentiu, né, bastante perdido diante de todo esse cenário da pandemia, e sem muitas condições, muitas vezes psicológicas e financeiras, de estar se organizando para esse momento. E isso é importante a gente entender, né, porque pegando esse cenário da nossa classe trabalhadora estudantil, dos estudantes das universidades, que a gente vai ter que pensar a nossa forma de se organizar, de que forma nós vamos atuar, né, diante de todas essas dificuldades, mantendo também o princípio do cuidado com os nossos estudantes, né, e inclusive para a gente pensar as nossas mensagens, né, de que forma a gente chega nesses estudantes. Então, ainda falando da universidade, um cenário que está posto aí que nos desafia muito é essa questão da forma como vai se dar, né? Como vamos continuar esse sistema de EAD remoto que tem sido individualizado, né, de cada universidade, feito de uma forma, óbvio que existe o diferencial de cada situação, de cada local, mas que também faz com que fique tudo muito fragmentado, as decisões de cada universidade, e a gente, de fato, não esteja todos enfrentando da mesma forma, né, esse cenário, porque cada universidade tem se organizado de uma forma, então faz com que a gente também fique fragmentado nas nossas estratégias, nas nossas metodologias para enfrentar os problemas em cada realidade. Então, e aí a gente tem agora, novamente, né, recentemente o ministro da Educação lançou, né, um documento para retorno às aulas, mas logo depois revogou esse documento, então a gente ainda não sabe como que vai se dar o nosso cenário nas universidades públicas para o próximo período de 2021, e a gente fica aí, né, nessa perspectiva, com outro processo que tem sido bastante usado, e a gente tem que já começar a se preocupar, que é esse processo das aulas à distância, do sistema remoto, que provavelmente vai construir, vai se consolidar uma narrativa para o processo de privatização das universidades, né? Da não necessidade do presencial, da não necessidade das infraestruturas necessárias numa universidade para oferecer os cursos de graduação. Então, o pós-pandemia, ou, na verdade, a gente nem sabe quando vai ser esse pós-pandemia, né, ainda, mas tendo essa perspectiva de retorno às aulas, nós vamos ter aí esse desafio, né, desses enfrentamentos que provavelmente vai surgir para cada vez mais a gente ir para o sistema remoto e precarizar ainda mais o processo da universidade e avançando para o processo de privatização da universidade, que é uma meta também desse governo. Bom, tendo em vista, né, todos esses desafios e essa conjuntura meio maluca e que nos coloca, né, cada vez mais preocupados, porque nós sempre pensávamos quando ia piorar, quando de fato as coisas iriam piorar, mas na verdade a gente já está há um bom tempo numa grande tragédia brasileira, né, da nossa política nacional. E aí fica para nós da FEAB, uma federação que tem 48 anos de história, enquanto FEAB, e o movimento estudantil da agronomia com uma luta anterior a isso ainda, né, e que já vem se organizando de muito tempo, que já passou por muitos cenários também críticos da política nacional brasileira, que já construiu diversas lutas concretas, né, junto com diversos movimentos em prol de um projeto mais popular para o campo e para a sociedade. Então, qual que é o nosso papel, né, da FEAB? Primeiro, a gente avaliar de como que a gente estava caminhando, né? Então, eu acredito que
a gente tem feito o nosso papel. Hoje, depois de muito tempo, né, militando na FEAB, toda vez que eu vou pensar, né, sobre a nossa atuação, cada vez mais eu confirmo, na minha perspectiva, de que o principal papel da FEAB hoje continua sendo a formação, uma grande escola de formação em agronomia para diversos estudantes desse Brasil, uma formação mais holística, uma formação mais humanista, né, uma formação mais popular. Então, esse papel a gente tem exercido durante esses 48 anos de história e vamos continuar exercendo. É a FEAB que tem formado diversos quadros que têm atuado no cenário nacional, nos cenários regionais, né, na construção da agroecologia, na construção de uma agricultura que, de fato, compreenda, né, a agricultura familiar, né, para construir essa agronomia popular, para construir esse projeto popular para o nosso campo. Então, a gente vem desenvolvendo esse papel. Agora, os desafios que estão postos é como a gente deve continuar. E isso, uma das coisas que cada vez mais se torna enfático para nós, é que nós precisamos repensar as nossas estratégias, né? Ou, na verdade, a gente já tem repensado. Eu lembro agora do nosso último congresso em Alagoas, que foi um dos melhores congressos da FEAB dos últimos anos, onde tivemos um avanço significativo nos nossos debates e um avanço significativo da nossa reorganização, onde colocamos diferentes metas, né, para serem alcançadas nesse período, e que tivemos aí a pandemia, algo que ninguém esperava, de certa forma, travando, né, algumas metodologias que pensamos ali para avançar. Agora, nos coloca novamente, né, nessa situação de repensar os nossos últimos debates para a gente não mais esperar. Lembro que no início desse ano, quando eu ainda estava mais envolvido ainda nos debates, inclusive para a gente chegar nesse encontro virtual, nós colocamos que até o final do ano nós avaliaríamos como que se daria, né, todo esse cenário nacional, toda a questão da pandemia, para ver qual que seriam as nossas ações futuras, né? Após esse encontro aqui, acredito que já é o momento, né, da FEAB sair daqui já com encaminhamentos, né, e construir isso de forma mais detalhada posteriormente, da ação já, né, porque não podemos mais esperar um pós-pandemia para ampliar as nossas ações, né, da FEAB nessa disputa de ideias dentro do meio agronômico. Como a Débora também falou desses avanços do agronegócio, desses ataques no campo, uma das coisas que a gente precisa, né, colocar é as nossas bandeiras diante desse cenário. Nesse ano das eleições municipais, a ANA, junto com outras organizações, já pautou dentro das políticas municipais mandatos comprometidos com a agroecologia. E nós precisamos encontrar ainda mais formas de fortalecer, junto com os movimentos sociais e com outras organizações do campo da agroecologia, dos nossos debates, da reforma agrária, como incidir cada vez mais nesse debate político que vai vir daqui a 2 anos, que vai ser construído para essas eleições de 2022. Nós entendemos que a nossa realidade não vai mudar drasticamente a partir dessa eleição, né, da nossa democracia burguesa, mas como a Débora também colocou, é tático para a gente, né, tá incidindo nesse espaço onde a gente possa conseguir construir cada vez mais mandatos populares que venham a defender os nossos direitos, né, para nós reconquistarmos aquilo que perdemos e avançarmos para novas conquistas, né, em mandatos e governos populares. E para isso, nós da FEAB no meio estudantil, nós precisamos tá trabalhando na nossa mensagem. O agronegócio tem trabalhado isso há um bom tempo, né? Se reinventou a partir do que era considerado o antigo latifúndio, a mensagem que passava, e a gente também precisa, e agora com o agronegócio do Agroepop, com muito espaço na mídia e na consciência, principalmente da população urbana, tem crescido, e a gente precisa também construir, né, o nosso anúncio para esses espaços. Um desafio posto para a FEAB é avançar no sentido das suas redes de comunicação. Nós temos o blog da FEAB, que é um blog histórico, que tem muito material interessante, é um blog fundamental para o nosso trabalho de base, onde tem muito material disponível para a gente trabalhar, mas que a gente precisa ampliar o nosso contato nas redes, né? Eu vi algumas experiências de algumas escolas, cito aqui 2 que eu acompanhei,
como eu acompanhei algumas postagens, né, que é Aracaju e Feira de Santana, onde começaram um trabalho já bem interessante na divulgação de conteúdo do nosso meio, né, nas redes sociais, das nossas bandeiras, das nossas pautas. E aí a gente precisa encontrar formas se não seria mais interessante a gente buscar centralizar um grande meio de comunicação para que depois a gente aumente a capilaridade disso através das redes individuais das nossas escolas e as nossas, né, ao meio de Brasil. Seja o Instagram, eu vi, né, que hoje a FEAB tem em torno de 1.800 seguidores no Instagram, 7.800 no Facebook. Então, são duas redes onde a gente já tem um número significativo de pessoas acompanhando e que a gente pode ampliar isso cada vez mais. A gente viu que nessas eleições, como a Débora também colocou, o desafio da esquerda ainda de se comunicar, né, dessa disputa das redes sociais. E nós, da juventude, temos um papel importantíssimo de protagonismo para estar cada vez mais avançando nesse debate, né, ampliando as nossas vozes através das redes sociais, como algumas candidaturas, né, mais jovens nesse momento nas eleições nós tivemos que tiveram um impacto muito positivo através desse engajamento nas redes, né, e que eu vejo que a FEAB tem todo o potencial para a gente impactar, né, conseguir chegar em mais estudantes, levar a nossa mensagem e fazer essa disputa dentro dessas mídias. Então, fica aí já uma reflexão, né, de um desafio para nós. E esse desafio para as redes é, inclusive, um desafio que mexe com a nossa forma de militar dos últimos anos, né? O movimento estudantil, na minha percepção, ele precisa quebrar com uma série de estereótipos que existe hoje do movimento, do que é um movimento estudantil, do que é um centro acadêmico, do que é um militante na universidade, e a gente precisa quebrar esses estereótipos para a gente conseguir dialogar com nossos estudantes. A gente precisa perceber essa mudança e trabalhar com as narrativas que estão postas também pelo outro lado, para que a gente possa conquistar esses estudantes. Então, dentro da universidade, o nosso desafio é enorme, porque a gente tem que fazer a disputa com o capital, que está inserido praticamente em todas as escolas de agronomia do nosso país, principalmente as escolas particulares e as escolas dos campos menores, que veio pós-Reúne, onde as empresas do agronegócio estão dentro da nossa universidade, oferecendo os estágios, patrocinando as pesquisas. Então, a gente tem que fazer o enfrentamento a esse processo dentro da universidade que incide na nossa formação, mas também precisamos ainda estar atento, né, para possíveis aliados, mas que não entende a nossa bandeira da mesma forma. O que eu quero dizer? A agroecologia, que é estratégico hoje na nossa luta por essa agronomia mais popular, ela é uma disputa hoje, principalmente com o social-liberalismo, que quer fazer da agroecologia um embelezamento do capital. Então, nós temos muitas vezes dentro dos nossos núcleos, né, de estudos das universidades, dentro de ações institucionais que trabalham a agroecologia, um incentivo cada vez mais de ver a perspectiva da agroecologia pós-política, né? A perspectiva da agroecologia a partir dos grandes entendedores da agroecologia, dos grandes conhecedores acadêmicos da agroecologia, sem um cunho político, porque essa também é uma questão que está muito posta hoje na nossa sociedade, que é essa pós-política, a negação da política, de que tudo deve ser a partir de um dito racional, de um pensamento racional, que não pode ter ideologia, que tem que ser tudo de forma como se o próprio processo de pensar a universidade, de dar aula, de desenvolver pesquisas e de todas as reflexões não partisse de um pressuposto que existe ali um pensamento político, né, daquela pessoa que está emitindo aquela opinião. Então, disputar com a agroecologia, com esse meio social liberal, que quer tirar essa pauta nossa, né, e levar para cada vez um meio que não nos cabe, que não dialoga com os movimentos sociais, que não dialoga com a reforma agrária, que não dialoga com o processo realmente de um projeto popular para o campo, a gente tem que ter cuidado. Óbvio que em muitos momentos é possível construir alianças dentro da universidade, para fora dela, para
para construir projetos agroecológicos que venham a mostrar, né, para os agricultores a superar paradigmas regionais, a enfrentar essas grandes empresas do agronegócio em perspectivas, mas que a gente precisa estar atento, né, a esse processo para a gente não ser incorporado por essa agroecologia social liberal. Bom, outra questão que está posta também para nós da juventude do movimento estudantil é a gente, e não só para nós da juventude, mas para toda a esquerda no Brasil como um todo, para os nossos grandes agentes políticos, para os nossos maiores partidos da esquerda hoje, né, para os movimentos sociais, é a gente cada vez mais aprimorar a nossa mensagem, ou para alguns movimentos reconstruir essa mensagem. O que eu quero dizer? A gente, muitas vezes, tem um diálogo que, em outros momentos, pode ter sido impactante, mas que, talvez, para esse atual momento, né, não seja aquilo que esteja dialogando com a base, como, por exemplo, muitas vezes a direita, as pessoas votam, né, em candidatos da direita com a mensagem da arma, de armar a população, desse armamentismo, da arminha, porque, por mais escroto e absurdo que seja a mensagem que eles dão, mas eles estão dando uma mensagem para o problema de segurança pública do nosso país. Enquanto na esquerda, em diversos líderes, né, movimentos, a gente não encontra a mensagem clara do que nós pretendemos fazer para resolver o problema da segurança pública. Quando eu tenho um coronel, né, o Ibis, que é do pessoal do Rio de Janeiro, que ele diz que você levar a mensagem de que a polícia militar tem que acabar, né, como o grande jargão de muitas campanhas, o que a população se pergunta? Por mais que a gente não queira dizer só isso, existe todo um projeto ali por trás dessa mensagem, mas essa mensagem de imediato, o que ela dialoga para a população? De que a gente quer que a polícia acabe e aí fica tudo por conta da bandidagem. Então, a gente precisa trabalhar essa nossa mensagem que está chegando na população para a gente conseguir, de fato, disputar, né, nesse campo das ideias, das narrativas, com a direita, né? Então, para nós da juventude, uma coisa que sempre é muito posta é a militância de lacração, né? Então, tudo é zoação, tudo é meme, tudo é mais interessante a gente ir lá, pegar um debate e simplificar ele e boicotar alguém, fazer aquele momento para chamar atenção de que lacrou, de que é o mais comunista, de que é o mais revolucionário, enquanto que isso não está dialogando com uma série de estudantes na universidade, né, que quer dialogar, que quer conhecer um projeto diferente de país, mas que, por todas as narrativas que já foi colocado na cabeça dele pela grande mídia, por toda a estrutura que nós temos hoje, ele se prende, né, e fortalece esse antipetismo, esse anticomunismo, esse anti-esquerda, que hoje está muito forte na nossa sociedade. Então, a gente precisa estar atento, né, na nossa mensagem com seriedade e aprofundamento dos nossos debates, para que cada vez mais a nossa mensagem, né, se fortaleça na linguagem popular, né, de fato ali, fazendo com que o povo compreenda esse projeto que a gente tem. Bom, então, hoje, né, pensando ainda um pouco na FEAB, a FEAB, ela, por muito tempo, pelo menos quando, né, 2015, quando eu ingressei na federação, nós tínhamos um debate ainda que a gente estava tentando se localizar, né, entre toda a perspectiva de se nós éramos um movimento, se nós éramos uma agremiação, se a gente deveria, para a gente voltar a ser um grande movimento de massas, ter CONE com mais de 1.000 pessoas, como é que a gente deveria fazer, aquilo lá, tirar pautas mais radicais ou não, enfim. Hoje eu observo que esse debate, ele nem é tão, da forma como, de certa forma, em alguns espaços a gente construiu, né? Acho que hoje, cada vez para mim, se torna mais claro que a FEAB, ela é uma organização que ela tem um interesse nesse processo de formação dos estudantes, construído de forma coletivamente através dos nossos espaços, onde não tem alguém que majoritariamente, de forma majoritária, vai definir de que forma nós vamos trabalhar cada tema. Então, nós construímos isso junto, e que esse processo de que precisamos ter, muitas vezes, pautas, né,
que a gente precisa abarcar tudo, essa ideia da FEAB como um grande guarda-chuva das angústias da necessidade dos indivíduos de encontrar um local para atuar, né, a gente precisa trabalhar em cima desse pensamento que, por muitas vezes, persistiu em muitos espaços nossos. Entender que, por exemplo, para o debate nosso político, para a nossa formação política, não vai ser apenas a FEAB que vai, de fato, consolidar essa formação política. A gente precisa que os nossos envolvidos, que a nossa militância esteja em outros espaços, de outros movimentos sociais, de partidos políticos, construindo a sua formação política. Não apenas a FEAB ser esse grande mentor politicamente dos estudantes. Assim como os debates identitários, a gente nunca vai conseguir que os debates identitários sejam supridos unicamente pela federação. Outras organizações precisam que os nossos estudantes estejam inseridos para avançar no seu processo de formação também. Então, esse grande guarda-chuva, na verdade, o que eu vejo é que a FEAB, ela, como eu disse, continua sendo essa grande escola de formação, e aí, a partir disso, entender também que a gente precisa sempre estar construindo as nossas relações com os partidos, com as juventudes dos partidos políticos, juventudes organizadas de militância, outros movimentos, mas também sem fazer como foi feito em outros momentos, de aparelhar demais as pautas, né, de pegar essas pautas de fora e colocar como unicamente nossas pautas, e a gente se distancia da nossa base, dos estudantes que estão na universidade e não tem ainda o entendimento, não conhece a nossa federação, não sabe, né, de tudo o que a gente debate. Então, as nossas pautas têm que ser construídas por nós. A gente não pode pegar a pauta do MST e trazer da Via Campesina e dizer assim, olha, essa aqui é a nossa pauta. Não. A gente é um grande parceiro onde a gente constrói junto, onde nos ajuda na nossa formação, ajuda a construir nossos espaços, é uma referência política para nós, mas que nós precisamos também ter a nossa autonomia, né, para a gente poder não partir lá da frente, partir já de uma formação política que muitas vezes os nossos estudantes não têm. A gente precisa partir aqui da base, aqui do nível mais básico dos nossos estudantes, a gente precisa partir a partir da consciência deles, tá construindo as nossas pautas, para a nossa mensagem de fato ter impacto, né, e a gente conseguir fazer essa disputa da nossa agronomia. Então, assim, para não me prolongar mais, de forma geral é isso, né, é um grande prazer para mim estar aqui dialogando com os nossos companheiros da FEAB, quero parabenizar muito aí a companheirada que organizou esse encontro, e aí, num segundo momento, talvez a gente faça mais algumas falas aí, dependendo das perguntas. Obrigado. Valdeir, muito importante tuas colocações, fico muito feliz de partilhar esse espaço contigo. Quando entrei na FEAB, tu era coordenação nacional e me incentivou bastante, e hoje a gente está aqui junto. Pessoal, antes de passar para o bloco de perguntas, eu queria dar um informe de que o Jones Manuel ele teve problemas, por isso que ele não está aqui hoje. Antes de iniciar o encontro, eu tinha conversado com ele, faltou luz na casa dele, porém ele tinha falado que achava que a luz ia voltar, que ia dar certo, mas possivelmente aconteceu alguma coisa. A gente sabe que com a classe trabalhadora pode acontecer isso, né? A gente não tem a melhor internet, não tem o melhor acesso a esse mundo ainda, como a Débora bem falou também na fala dela. Então, agora eu vou passar para as perguntas. A gente tem 2 perguntas para a Débora, daí eu acho que eu faço em forma de bloco. A primeira é da Ana Maria, ela coloca assim: Débora, excelentes colocações, tenho uma pergunta. Em relação às eleições de 2022, como você visualiza que a esquerda deve se organizar para garantirmos que não permaneça esse desgoverno? E o Júlio coloca: Débora, baita debate. Diante de tal situação de desmatamento da Amazônia, incentivada pelo atual governo para a ampliação do agronegócio, como podemos combater esse problema no país? Podemos ir, Beatriz? Bom, então, acho que são 2 questões bem importantes, né?
e que sim, a ideia também não vejo que há uma receita, uma fórmula, mas são questões que nós precisamos, a partir das nossas organizações, a partir dos nossos espaços, nós irmos refletindo, né? Então, a questão que a Ana Maria traz, né? Eleições de 2022, como a esquerda deve se organizar para enfrentar e derrotar esse governo, né? Eu bem disse aqui, olha, eu particularmente acredito que as eleições ela cumpre um papel importante, né? As eleições ela é uma ferramenta importante no processo, né, da organização da sociedade, no processo dos enfrentamentos e garantia da democracia, mas não é único, né? E eu particularmente tenho as eleições como um meio, não como um fim para aquilo que nós queremos. Mas eu penso que, assim, olha, a esquerda, do ponto de vista mais geral, né, eu acho que nós precisamos retomar, não precisamos inventar a roda, né, ou reinventar. Na verdade, nós precisamos retomar processos, aprender com processos anteriores, com outros processos, com outros povos, mas tem questões para mim que são essenciais. Uma das é a questão do trabalho de base, né? E aí, o Valdeir trouxe aqui, né, essa reflexão para dentro da FEAB, mas assim, mas aí eu falo de um trabalho de base, inclusive mais amplo, da sociedade, né, nas periferias, né? As eleições não podem ser algo que só no período eleitoral é que o povo vai discutir propostas, ideias. Imagina, olha só, nós tivemos as eleições municipais dentro de um contexto de profunda crise, e nós não conseguimos, enquanto esquerda, quando digo nós não conseguimos, que aí é o conjunto da esquerda, dos movimentos sociais populares, enfim, daqueles que querem efetivamente transformação nesse país, nós não conseguimos apresentar para o povo alternativas que, inclusive, que dessem essa confiança, essa credibilidade para o povo, né? Então, eu penso que um dos desafios para 2022 passa por esses aspectos mais amplos, né? Do trabalho de base, da conscientização, da formação política, né? Da reflexão junto ao povo. Não podemos esperar chegar a 2022 para fazermos esses trabalhos, essas tarefas que são de casa, né? De casa. Então, acho que esse é um aspecto importante. O outro é essencial a unidade da esquerda, né? Eu falei aqui na minha análise mais dos blocos da direita, mas a esquerda também se lançou em 2 blocos. Nós tivemos um bloco que estava mais alinhado, PT, PCdoB e PSOL, mas o PDT, né, que ainda tem, né, não se lançaram ao centro, PDT, PSB, já era outro bloco dentro da esquerda. Então, assim, a unidade ela é essencial, né? Então, a unidade da esquerda, e aí sem hegemonismo, sem quem é que é melhor, enfim, eu acho que a nossa prioridade, a prioridade da esquerda tem que ser assim, ó, nós precisamos construir um projeto para o Brasil, e um projeto que tenha a capacidade de enfrentar e derrotar esse projeto do governo Bolsonaro, esse projeto do capital, que tem simplesmente distribuído a morte, né? Enfim, a perda de direitos para o nosso povo. Então, eu penso que esse tem que ser, talvez sejam desafios. Algum dos, viu, Ana? Porque tem várias outras coisas que a gente precisa ir fazendo, né? Mas eu acho que uma coisa que é essencial é assim, ó, nós não podemos, né? Muita coisa está sendo retirada do povo, né? Da sociedade, né? Das organizações. Agora, eu penso que a gente não pode perder, né? Nós não podemos permitir que nos tire a capacidade de sonhar com um país melhor, né? Porque é o que vai motivar, né? Essa é o sonho, é a busca por uma sociedade justa, por um país democrático, né? Pelo nosso povo viver bem, com dignidade, com condições de vida, né? Decente. É isso que vai possibilitar o povo se colocar em movimento e em luta, né? Então, acho que são questões assim, não seriam receita, mas a unidade da esquerda é fundamental, né? Da esquerda partidária, mas esse processo mais amplo com as organizações, com o povo, né? Nós precisamos ir lá e precisamos fazer essa tarefa de casa, né? O trabalho de base, o ouvir, o impulsionar os processos, né? Estimular processos organizativos é essencial. Então, acho que isso a gente precisa fazer, né? Fazer e como atividade, como tarefas em atraso, né? Não são tarefas novas, são tarefas em atraso. E aprendendo com outros que
que já nos antecederam, né? E a outra questão do Júlio em relação à Amazônia, né? Há uma questão que, para além das ações em si, né, dos fatos, a gente vive um momento que, assim, olha, o debate da batalha das ideias, ela é fundamental. Esse mundo, né, dos fake news, das ideias hegemônicas aí, né, do conservadorismo, de tudo que o Bolsonaro traz enquanto essência, é algo que a gente precisa enfrentar e derrotar, né? Porque, assim, olha, nós sabemos, né? Assim, olha, se a gente for pegar aí próprios estudos, o próprio INPE, né? O que trouxe de estudos em relação ao desmatamento, às queimadas, né? Na Amazônia, tudo isso traz, assim, tem dados, inclusive, do próprio Estado, do próprio governo, apontando que cresceu. E nós sabemos qual é a intenção, né? A intenção central, olha, é queimar para desmatar, para avançar com a pecuária, com a agricultura, do agronegócio. Tem intenções, há um projeto por trás de tudo isso. Mas se cria também toda uma narrativa na sociedade, né, que muitas vezes é difícil nós... Porque eu penso que o enfrentamento do governo Bolsonaro e toda essa ofensiva passa necessariamente pela conscientização da sociedade, do povo, né? O esclarecimento das questões. E isso a gente já viu que só pelas redes sociais nós não vamos dar conta. Não vamos dar conta porque eles já são profissionais, né? Há muito dinheiro, há um esquema grande envolvido nesse processo. Mas eu penso que a gente precisa ir dialogando com a sociedade, esclarecendo, né, das consequências disso, e qual a intencionalidade com a ofensiva sobre a Amazônia, né? Está dentro do interesse aí do capital de se apropriar dos bens comuns, da terra, de avançar com a pecuária, de avançar com a agricultura extensiva, dialogar com a sociedade, né? Os impactos disso para nossas vidas. Muitas vezes tem situações, né? Tem, inclusive, com intencionalidade clara, tem parcelas aí, né, da sociedade, do campo do meio político, que procuram, inclusive, criar uma distinção, né? Uma divisão clara, uma linha de divisão entre o urbano e o rural, né? O campo e a cidade. Né? Mas é importante que a sociedade compreenda que grande parte dos problemas estruturais que a sociedade que vive no meio urbano vivencia é em decorrência daquilo que acontece no campo, né? O amontoado de gente nas cidades, nas favelas, nas grotas, nas periferias, é gente que foi expulsa do campo, que não foi para a cidade porque quis. Ninguém vai para a cidade sem ter onde morar, sem ter saneamento, sem ter trabalho, sem ter educação, sem ter saúde, porque quer, as pessoas foram expulsas. Então, as cidades inchadas, né, é consequência da não realização da reforma agrária, é consequência da concentração da terra. Esse debate do aquecimento global que atinge a todo mundo, da quem está no campo, mas muito mais quem está na cidade. Isso tudo precisa ser dialogado com a sociedade. Então, eu penso que nós precisamos fazer esse debate, fazer essa disputa das ideias, né? Não só disputa de narrativa, mas também de convencer a sociedade para isso. E penso que nós precisamos seguir fazendo a nossa tarefa, né? Nós aí propusemos, estamos construindo um plano nacional, plano de árvores e produção de alimentos saudáveis. Então, né, a junção aí da questão ambiental, mas também com a produção de alimentos, porque são dois temas essenciais na vida do povo, né? É a questão do alimento, da comida, mas também da questão ambiental para a sobrevivência e a existência das futuras gerações. Então, nós estamos propondo aí 100 milhões em 10 anos, né? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Acho que, assim, nós não podemos nos dar por vencido, não podemos... talvez não tenhamos a mesma velocidade, as mesmas condições do que eles fazem a devastação, a destruição, o desmatamento, mas nós precisamos disputar as ideias, disputar os corações e precisamos ir fazendo a nossa parte dentro daquilo que é possível, né? Mas nessa compreensão mais ampla que esse enfrentamento e derrotar, né, diminuir as queimadas, tudo isso passa também pela construção de um projeto popular para o Brasil, passa necessariamente por termos, né, dentro da democracia representativa, né, pessoas que de fato sejam os verdadeiros representantes do povo brasileiro, que sejam as mulheres pobres, negras, os LGBTs, né, que sejam os povos tradicionais, enfim, né, que sejam aqueles que efetivamente vivenciam e sabem o que é os problemas reais do povo brasileiro, né? Então, acho que isso são algumas das questões que nós podemos fazer, né?
mas de imediato é plantar árvore. Se cada um de nós, né, estiver onde estiver, plantarmos uma árvore, estimularmos isso, eu acho que isso também ajuda, né? Ajuda até que nós consigamos derrotar esse projeto, derrotar esse governo e restabelecer efetivamente a democracia no nosso país. Espero que tenha respondido, Ana e Júlio. Queria pedir também para o Valdeir fazer colocações, se achar pertinente, em relação às perguntas. Bom, as respostas da Débora eu acho que foram já muito ótimas, e aí eu vou acrescentar só que alguns pontos bem rápidos, né? Principalmente depois da eleição de 2018, a gente visualizava, né, muitas pessoas do posicionamento mais à esquerda e até mesmo militantes, né, um impacto de ficar muito frustrado com o resultado das eleições. Então, acho que a primeira coisa que está colocado para a gente para essas próximas eleições é a gente entender que as próximas eleições, elas não vão nos dar a grande vitória que a gente deseja de um governo realmente popular, que seja construído pela classe trabalhadora, né? E aí eu acho que o próprio processo dos últimos anos de governos mais à esquerda que tivemos no nosso país já mostrou, né, que dificilmente nesse sistema democrático a gente vai conseguir ter esse governo que nessa forma que a gente realmente acredita. No entanto, como a Débora também colocou, é extremamente estratégico as eleições, né? E, inclusive, ontem eu estava lendo uma análise de conjuntura do Genuíno, que ele colocou, e uma das coisas que ele mais fala de importante, que nas próximas eleições, para além da vitória eleitoral, a gente tem uma disputa estratégica para ter uma vitória da nossa narrativa. A gente precisa ter duas grandes vitórias estratégicas nas próximas eleições, que é a vitória estratégica da narrativa política, que vai persistir no nosso país pós-eleição, né, que vai ganhar força, pelo menos, e que seja a nossa, né, de uma narrativa mais progressista do que a gente tem hoje predominante no nosso país, e a vitória política para derrotar o Bolsonaro. Né, derrotar esse conservadorismo, derrotar essa política fascista, derrotar essa extrema-direita que está no nosso governo hoje. Então, essas são vitórias estratégicas que a gente tem que tá trabalhando para consolidar isso em 2022. Nós aqui da base, principalmente através do nosso trabalho de base, como foi dito, e do nosso engajamento político enquanto militantes. E aí, enquanto militantes, também entender que nós justamente não podemos ficar frustrados, né? Nós temos que ter a bendita paciência revolucionária e entender esses processos estratégicos para a gente na nossa luta, e ajudar a construí-los. Então, devemos nos empenhar, né, nessa força-tarefa de trabalho de base, de diálogo. Nós, da FEAB, acredito que junto com os movimentos do campo, com as organizações que estão junto com a gente desse lado da luta, tá fortalecendo a mensagem, né, da reforma agrária, da agroecologia para dentro do cenário político, né, essas bandeiras elas estarem fortes dentro do debate político das próximas eleições, justamente porque a gente precisa aí reconquistar uma série de direitos, né, e quebrar com a série de ataques que vem tendo para o campo nesse período de governo, de desmatamento, de perseguição dos movimentos sociais. Então, é muito importante que a gente fortaleça, né, esse debate, dialogando com o urbano, a nossa mensagem com o urbano, para que a gente coloque no cenário político as nossas bandeiras de debate para o campo. Então, de forma bem geral é isso. É óbvio que esse processo da unidade eu vejo como uma questão bastante complicada no cenário que a gente tem hoje, por infelizmente na forma que se organiza, né, os partidos do nosso país, tem muito apego a determinadas lideranças que mais carreiristas ou aquele processo de fama e que acaba não seguindo de fato um pensamento mais estratégico a partir dos partidos, né, para construir essas alianças, mas esperamos que as nossas grandes lideranças do nosso país venham de fato a construir essa unidade, fazer essa construção coletiva junto com o povo, para que a gente possa derrotar Bolsonaro em 2022 e ter uma vitória também de uma narrativa mais progressista para a nossa população, para construir um governo que de fato a gente consiga se sentir mais representado, ou que minimamente, né, garanta os nossos direitos e a gente possa continuar lutando e conquistando mais direitos. Então, é isso.
Essas duas falas finais de vocês, também toda essa conversa que a gente teve hoje, nos trouxeram vários elementos, né, para a gente continuar discutindo no final de semana que vem. Já fica o convite aí, pessoal, para quem está assistindo, né? A conversa não acaba aqui. Final de semana que vem a gente ainda vai debater sobre a importância da soberania alimentar, e também sobre a educação popular, a crise na educação, o ensino à distância, enfim. Então, agora eu queria abrir para a Débora e depois para o Valdeir fazer as considerações finais para a gente ir fechando esse espaço. De forma muito breve, agradecer a vocês, a coordenação da FEAB, pelo espaço, né, dizer da importância que é esses momentos de reflexão, de análise, que aqui a gente possivelmente não tem, né, e nem deveria ter as respostas. Imagina, né, o coletivo, nós aqui com vocês aí somos muito pequenos frente à grandiosidade da tarefa, né, mas esses exercícios de estudo, de análise, de reflexão, né, a nossa capacidade de olhar para a realidade, compreendê-la, né, e a disposição de transformar junto com tantos outros, acho que isso são questões que são importantes, né? E, acima de tudo, dizer assim, olha, que são tempos difíceis, né? Eu costumo dizer assim, são tempos difíceis, né? Seja pela ofensiva de um governo autoritário, né? Neofascista, enfim, tudo que representa, né, o governo Bolsonaro, mas também é tempo da gente poder olhar para outras experiências históricas, né? É tempo da gente se debruçar, da gente poder olhar para o nosso país, para a nossa sociedade e poder compreender que a resistência é necessária, né? E que vai passar e vai ser construído. O que for construído novo depende desse nosso engajamento, dessa nossa disposição, né? E dizer aqui a vocês, até porque é um público, assim, olha, a juventude tem um papel, a juventude sempre teve, né, um papel histórico e decisivo na história de diversos momentos, né? Então, dizer que, assim, olha, vocês têm uma responsabilidade grande também, né, dentro do que se propõem, dentro do que fazem, né, dentro de toda essa ofensiva, tem um papel importante e nós ficamos felizes em poder contar, né, com a FEAB, mas com todo esse trabalho, engajamento que tem, e que a gente vai, né, com essa disposição, a gente é possível, sim, a gente buscar caminhos. Né? Não é a primeira vez na história que a sociedade é atacada, não é a primeira vez na história que nós passamos por momentos difíceis. E os que nos antecederam nos deram as condições de podermos estar aqui hoje, mesmo em tempos difíceis, mas de estarmos aqui hoje. Então, que agarrados a isso também nós possamos seguir resistindo, né? Mas resistindo e construindo as condições para a gente virar esse jogo, derrotar esse governo e devolver a democracia fortalecida ao nosso país, ao nosso povo. Um forte abraço, tá bom? E obrigada pelo espaço e por essa tarde de hoje. Bom, gente, também quero agradecer, né, parabenizar essa militância, a companheirada que construiu, está construindo esses espaços, né, diante de todo esse cenário de pandemia, pessoas que se comprometeram e estão aqui hoje realizando algo que é fundamental para a nossa federação. E para esse momento, dizer que a gente precisa estar agarrado aos nossos 48 anos de história, mas pensando no futuro, pensando nos novos ciclos, pensando nesse momento que a gente vive hoje, para a gente construir mais lutas e continuar cada vez mais forte, e que a gente possa, né, através da FEAB, cada vez mais estar formando esses agrônomos e agrônomas comprometidos com a classe trabalhadora, comprometidos com os movimentos sociais, comprometidos com a nossa luta. Agradeço também a oportunidade de estar nesse espaço com a Débora, que é uma pessoa que nos trouxe aí um grande debate, né? Os companheirados do MST sempre trazem, né, grandes debates para a gente, nos ajudam a construir as nossas lutas também. E que é um movimento aí referência para nós da FEAB. Então, foi muito bom também estar compartilhando esse espaço com a Débora, e mais uma vez agradecer essa organização e mandar um grande abraço aí para toda a nossa militância, a galera que estava assistindo, saudades enormes de vocês, e espero que em breve a gente possa se rever de novo, se abraçar, comemorar, se divertir, né, e fazer muito debate.
Todos devemos ter agora um cuidado militante cada vez maior, psicologicamente, fisicamente, mas continuar firmes com a paciência revolucionária, se cuidando e estudando, construindo as lutas. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês também. Débora, foi excelente poder te escutar, te conhecer. Como o Valdeir bem disse, o MST sempre está junto com a gente, sempre nos ensinando tanto, e não poderia ser diferente nesse encontro. Então, eu só tenho a agradecer e queria deixar também um recado para quem está participando, que o encontro não acabou. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. E vamos continuar esse debate que foi muito importante hoje no próximo final de semana. Obrigada, gente. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. E vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos portões, aí na fazenda força mais forte e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhe ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente e a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer.